Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News no rádio. Também está conosco pela sua TV por assinatura no canal Jovem Pan News. Está conosco nas nossas plataformas digitais. E nós vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo muito sobre o mundo digital e os impactos no nosso cotidiano. Esta, aliás, uma semana bastante movimentada. Ela é movimentada, inclusive, porque acabou a fase do glamour europeu de André Miceli, voltou para o Brasil e agora, de fato, a nossa ponte aérea Rio-São Paulo restabelecida. Tudo bem, velhinho? Tudo bem, meu amigo. Pois é, todo carnaval tem seu fim, Carlos Aros. Todo carnaval tem seu fim. Mas você estava lá na Europa no meio de uma barulheira danada, porque o Bloco Europeu, você trouxe para a gente esse detalhe na semana passada, descrevendo a movimentação em torno de alguns tópicos sobre os quais o Bloco Europeu está debruçado para regulamentar, mas a gente teve decisão agora nessa semana, enquanto você voltava de banimento do TikTok em alguns aparelhos por lá, ou seja, a Europa está mobilizada e talvez a gente comece a perceber os efeitos desses trabalhos colegiados que vêm sendo feitos do ponto de vista de regulamentação e até mesmo de orientação para onde vamos caminhar de maneira mais recorrente a partir dessas semanas, né? Aros, é curioso. Primeiro, estava uma barulhada danada, literalmente, porque a França vive um momento mais conturbado do que o de costume em função da revisão de idade mínima de aposentadoria, uma baita confusão por causa dessa questão por lá. Hoje, inclusive, botaram fogo na prefeitura de Bordeaux, foi só a gente sair de lá que o negócio literalmente esquentou, Aros. Mas eu vivi um pouco dessa efervescência lá, fiquei, como falei na semana passada, praticamente um mês lá e dividido entre Inglaterra e França por causa do meu doutorado. E aí acaba sendo uma oportunidade interessante, dado que é possível avaliar o ambiente acadêmico e aí todas as pesquisas, o formato de pesquisa, as diferenças que existem em relação aos Estados Unidos na interpretação da realidade e daquilo que se pesquisa, naquilo que se procura gerar de ciência ao redor das discussões que estão acontecendo, e também é viável olhar as escolhas das organizações diante disso tudo. Por que eu estou dizendo essa história toda, Aros? Como eu disse, a Europa está revendo algumas questões em relação ao ambiente digital, tanto no que diz respeito ao conteúdo e a competição, quanto no que diz respeito a essa influência da inteligência artificial. E agora está ficando muito clara também a posição da Europa em relação à China. A gente tem visto muitos países da comunidade europeia e também a Inglaterra, que, como todos sabemos, saiu do bloco, mas se comportando como os Estados Unidos já se posicionam há muito tempo em relação ao uso dos dados. Dessa vez, foi o governo da França proibindo o uso do TikTok nos aparelhos, tanto os celulares quanto o iPad, computador, mas nos aparelhos que os funcionários do governo utilizam para lidar com coisas do governo. Então, essa questão do uso de dados e de privacidade, que é muito nebulosa em relação à China, e como a China se comporta no sentido de acessar as empresas e os empresários, ela está ficando mais clara para todo mundo. Aquele posicionamento do Trump, que muitas vezes foi visto como intransigente, no fim das contas, Aros, é o posicionamento que os demais países estão tomando também. Talvez com menos contundência, com uma questão mais polida na questão da conversa, do diálogo que se abre com o governo chinês, mas o efeito prático é exatamente o mesmo. Agora, o que a gente sabe, e a história nos faz ter essa referência, é que o Bloco Europeu se debruça sobre os temas de maneira aprofundada,
os debates eles se arrastam por bastante tempo e até, sob certa perspectiva, a gente pode dizer que o tempo do regulador acaba se tornando muito menos ágil, né? Corre numa velocidade muito menor do que o tempo da inovação. Então, a gente discutia alguns tópicos do ponto de vista de proteção de dados há 10 anos atrás, que hoje já não fazem tanto sentido, ou até fazem, mas já evoluíram, já estão numa fase 2, 3, 4, né? Mas a discussão do ponto de vista conceitual ela é absolutamente pertinente. E o que a gente vê é que algumas dessas manifestações elas estão muito bem embasadas, de modo que agora a responsabilidade ela está do outro lado, né? É mais ou menos como se agora as plataformas e as empresas chinesas tivessem de dizer, não, peraí, nós estamos sendo bloqueados, mas não é muito bem essa história, e tentar desfazer esse caminho. Mas a gente não assiste isso, por exemplo, na postura do eu não consigo dizer o nome dele, eu vou tentar, e me perdoem se eu vou errar, Shou Zishu, ou Shou, não sei, que é o CEO do TikTok, ele que depôs a Câmara nos Estados Unidos. A gente não vê muito essa postura, uma tentativa de detalhadamente trazer essa ideia, é uma postura de enfrentamento, vamos colocar aqui entre muitas aspas, até com o ponto de vista de negócio, estou brigando pelo meu mercado e aquela coisa toda. Eu não sei se isso, de alguma maneira, é uma estratégia que vai ser bem sucedida, eu tenho minhas dúvidas. Eu queria a sua leitura desse jogo, dessa movimentação aí, desse jogo de xadrez. Ares, primeiro, me parece que o seu chinês está em dia, eu não sou capaz de avaliar a sua pronúncia, mas pareceu bonita, pelo menos. Mas o que acontece, Ares, é o seguinte, o governo chinês já deixou claro, e o episódio do Jack Ma, que simplesmente desapareceu durante bastante tempo, ele ilustra bem como o governo se comporta em relação a esse protagonismo. Toda vez que a gente vê algum líder ou alguma liderança aparecendo, independentemente de onde ela apareça, o governo chinês corre para coibir essa liderança. Então, no final das contas, a sensação que a gente fica é que chega alguém ali e fala, rapaz, vamos ficar quietinho, senão as coisas vão piorar para o seu lado. O CEO do TikTok, ele se comporta dizendo o seguinte, os dados, nesse caso ele está depondo e dando declarações para o governo americano, e ele diz o seguinte, os dados dos americanos no TikTok já são armazenados nos Estados Unidos. Tem uma relação do TikTok com a Oracle, então podem ficar tranquilos. Só que, Aros, a gente sabe que não é bem essa questão. Até porque, em um determinado momento do depoimento, ele diz o seguinte, mas, apesar dos dados estar, ele fala até a cidade onde tem o servidor e tal, esses dados podem ser acessados por colaboradores a partir de qualquer lugar. Claro. E isso chama-se nuvem. Você pode buscar qualquer coisa onde você quiser, né? Eu posso acessar os meus dados a partir de qualquer lugar. Então, não é como se não houvesse a possibilidade independente. E essa, inclusive, de novo, pegando a carona na história do tempo do regulador, o Marco Civil lá atrás, e o Marco Civil da internet que foi celebradíssimo, tinha uma discussão na época em que ele estava para ser sancionado sobre a presença física de servidores no país. Era uma exigência do regulador. Que depois, àquela altura, já fazia pouco sentido. A gente estava discutindo nuvem de maneira ainda muito incipiente do ponto de vista até comercial e tal. Ou seja... enfim, chega a ser inocente, né, Aros? Eu estava falando esse preâmbulo justamente para chegar nesse ponto. O argumento de que os dados estão armazenados nos Estados Unidos, ele é assim, ou ele é cínico ou ele é inocente. Não existe outra alternativa, porque todo mundo sabe, com um mínimo de conhecimento de tecnologia, que a questão não é pura e simplesmente aonde o dado vai ficar fisicamente armazenado, mas
quem vai acessar esse dado. É isso. E o próprio CEO do TikTok, quando questionado sobre quem acessa o dado, ele fala, sim, existem chineses que podem acessar, o TikTok é uma empresa global. E assim, me parece muito natural que isso aconteça, dado que essas informações ficam armazenadas na empresa. É claro que existem níveis dentro da empresa para determinar o acesso que cada indivíduo tem em relação a essa base de dados toda, mas no final das contas a gente sabe que se o governo chinês quiser acessar essas informações, ele vai conseguir. E se por acaso, né, não por acaso, mas se for uma questão de segurança nacional, se o governo entende que a partir do TikTok ou de qualquer aplicativo que seja, o governo chinês pode acessar outras informações, e aí é que mora a questão. É muito mais sobre essas outras informações do que sobre os dados do TikTok em si. Ninguém está tão preocupado se um ministro faz alguma dancinha, segue os desafios do TikTok, mas a questão é o que pode ser acessado no celular ou no iPad ou nos appliances dessas pessoas, no computador dessas pessoas, a partir desse aplicativo, do que o dado única e exclusivamente do TikTok. A questão é bem mais ampla, Ares, e eu acho que ela se torna pertinente diante de tudo que a gente tem visto de comportamento do governo chinês em relação a esses pontos. Só uma questão que é importante a gente viu que o governo americano, por exemplo, acessava dados dos computadores, dos sistemas, dos políticos brasileiros. Essa não é uma exclusividade chinesa. A questão é que a gente vive um mundo que tem uma polarização sobre entendimento da própria sociedade. E aí, nesse caso, a sociedade ocidental se organiza como um bloco para proteger os seus interesses. E esse é um ponto interessante, porque há um fator e um fato político que é criado a partir dessa discussão geopolítica que coloca o holofote direcionado para aquilo que é do interesse de quem está construindo a narrativa, ou seja, os países do Ocidente, evidentemente, apontam o holofote e dizem assim, olha só, você, China e as suas empresas e etc, etc, etc. Mas se a gente for buscar numa história não muito distante, a gente vai encontrar os episódios em que houve a espionagem promovida a partir dos Estados Unidos ou de ferramentas. A gente teve a NSA. Bom, foram vários os casos revelados, virou livro, virou documentário, virou filme, etc. O grande ponto é que, sob a ótica da cibersegurança, todo mundo pode ser espionado, todo mundo está vulnerável, porque não existe sistema 100% seguro, não existe como fugir disso. Você está na rede, você está exposto de alguma forma. Você vai minimizar a possibilidade de. Agora, nesse caso específico, é justamente o que você dizia sobre processos, sobre camadas, sobre gestão do fluxo, para onde essas informações caminham, para que se tenha um mínimo de segurança. Evidentemente que o TikTok não é uma informação, não é um aplicativo essencial, fundamental para o uso de um servidor dos Estados Unidos, ou um profissional em uma multinacional. A menos que você trabalhe com marketing, que você trabalhe com conteúdo ou qualquer coisa do gênero, ele não precisa estar num aparelho funcional. Ele é entretenimento, né? Ele está confinado ali a um momento muito específico da vida. E aí a gente poderia entrar aqui numa outra discussão sobre como as redes sociais são usadas também do ponto de vista profissional e foram ganhando cada vez mais espaço e etc. Mas não parece ser esse o caso. Nós estamos falando de servidores de diferentes áreas da administração pública dos Estados Unidos, na França, no Canadá, e os países que tomaram essa decisão e que estão desde a segurança nacional até, sei lá, saúde. Não importa. Agora, André, quando a gente olha a China e os Estados Unidos e as brigas que estão sendo compradas, e a gente pensa nesse tabuleiro e pensa no tamanho da representatividade da China como fornecedora de tecnologia, e aí a gente olha, por exemplo, as antenas 4G. Há um tempo atrás, discutia-se, ainda no governo Bolsonaro, a história de que não vamos aceitar empresas chinesas no leilão do 5G e etc. Uma discussão rapidamente superada porque descobriu-se o quê?
que não dava para não tê-los, por um sem número de razões. Primeiro porque eles já estão no 2G, no 3G, no 5G, já estava lá, né? Eles têm um papel importante como fornecedores de tecnologia para o mundo. Esse movimento aqui vai mudar a orientação disso? Vai todo mundo produzir dentro de casa e acabou? Não, a gente sabe que não, né, cara? Assim, sabe, aquela cena que é constrangedora do depoimento do Mark Zuckerberg, muito tempo atrás, quando estavam questionando, na época, o Facebook, ou a Facebook Inc., agora a Meta, e um senador pergunta para ele: mas como vocês ganham dinheiro? Isso não está claro. E aí ele responde assim, tipo, meio sem graça, né? Senador, a gente tem anúncios. Todo mundo pode comprar os nossos anúncios. E assim, fica claro o desconhecimento total e absoluto do modelo de negócio, das características, da arquitetura, do que é tecnologia, do que é esse mundo novo. Essa discussão que aconteceu aqui no Brasil, Aros, sobre afastar os chineses, ela também é inocente, porque, como você bem disse, essas empresas, esses produtos estão no Brasil, já estão. É claro que eu acho que por uma questão de segurança nacional, por uma questão de soberania, a gente precisa tomar cuidado com o avanço de qualquer país sobre o nosso território. O Brasil precisa ser protegido conceitualmente, Aros. Mas isso não pode impedir o avanço da tecnologia, porque o mundo vai seguindo, a gente vai perdendo oportunidades de negócio e a gente precisa entender que essas cooperações entre os países, essa criação de blocos, essa produção distribuída, ela precisa acontecer. A gente conversou diversas vezes aqui, Aros, sobre o quanto o Brasil estava perdendo oportunidades ao não investir em hard tech. A gente tem ali alguma relevância no cenário mundial em relação ao uso de software, à tecnologia, mas o Brasil investe muito pouco na produção de equipamentos de tecnologia. E agora que os microchips e semicondutores estão em falta no mundo, a gente perde uma oportunidade grande de ganhar dinheiro, de trazer investimentos para cá, de colocar o Brasil num mapa de produção que pode aumentar demais a relevância das nossas empresas, mas também do nosso país em questões internacionais, os acordos que podem ser construídos a partir daí. A gente já perdeu essa oportunidade. O Lula agora está viajando, está tentando ali fazer alguma coisa. A gente sabe bem que esses acordos, enfim, a gente precisa ver isso acontecer na prática. Eu sou muito cético em relação a essas questões, aos movimentos desse governo especificamente, mas a gente precisa apostar ou pelo menos torcer para que o melhor para o Brasil aconteça nessas questões. Parece que a gente combina tudo nesse programa, porque você falou das hard techs e daí já dá gancho para o nosso próximo tema, que é o seguinte: você mencionou a viagem a viagem à China, né? A comitiva brasileira indo para a China. O agronegócio talvez seja o grande tópico dessa conversa, né? Até pelo perfil dos empresários, dos convidados ali e tal, e pela representatividade na relação bilateral que a China tem com o agro brasileiro. Então, esse é um ponto. Mas a gente sabe que o Brasil também está interessado em estabelecer acordos cujos objetivos são fortalecer algumas áreas, entre elas produção de semicondutores, a ideia de ampliar a produção de energia fotovoltaica, né, energia solar. A gente sabe que houve uma evolução muito grande desse segmento. Os fabricantes chineses, eles conseguiram fazer com que produtos que eram muito caros fossem barateando ao longo do tempo. Isso tornou mais acessível a energia solar, aumentou o consumo. O Brasil é um grande mercado com potencial para crescer ainda mais. Trazer isso para cá, o intercâmbio tecnológico é bastante positivo. Mas eu sempre fico pensando, e algo que a gente traz aqui com bastante frequência, o seguinte: vai lá o governo, o Ministério das Ciências, Ciência e Tecnologia,
vai Ministério das Comunicações, deve ir provavelmente representante da Anatel, representante da economia e tudo mais. Vamos assinar vários acordos, intercâmbios tecnológicos. É o tipo de intercâmbio que só vai, mas não volta. Porque a gente não vê o desenvolvimento aqui. Você não vê uma planta de uma fábrica para a produção do semicondutor. Eu estou sendo pessimista demais, André, porque a gente só acaba entregando inteligência muitas vezes nessas trocas, mas a gente não traz. E quando a gente traz pelo dobro do preço, porque a gente compra de alguém algo que nós poderíamos desenvolver por aqui. É uma visão pessimista minha? Eu estou vendo o copo meio vazio, é isso? Não acho não, Aros. Acho que você está vendo o copo do jeito que ele é. E ele, de fato, não está cheio. A gente tem essa característica. O Brasil é um exportador de commodities e muitas vezes ele importa aquilo que foi feito a partir das commodities que ele exportou. No que diz respeito à tecnologia, não é diferente. A gente vem perdendo sucessivas oportunidades de explorar mercados, de colocar o Brasil nessa cadeia. É importante que a gente olhe para o mundo do jeito que ele está constituído hoje. E esse jeito pressupõe cadeias de suprimento que são interligadas, cujas partes dessa cadeia estão espalhadas em países com características diferentes, visões diferentes do mundo, em posições que têm estrategicamente importâncias diferentes. E a gente precisa se inserir nesse jogo. É uma oportunidade que não faz sentido a gente continuar perdendo sucessivamente. Essa questão do agro, como você falou, é uma questão importante, claro, ela precisa ser endereçada, a gente precisa aproveitar as oportunidades que esse segmento, que no final das contas se não certamente um dos mais importantes do Brasil, do que ele representa, mas a gente precisa olhar para o futuro, inclusive nas interseções que existem entre o mundo da tecnologia e o mundo agro. E aí a gente está falando de tecnologias preditivas, de inteligência artificial, de computer vision, de computadores, drones e equipamentos autoguiados. Existe uma oportunidade muito grande para a gente melhorar a produtividade do nosso segmento e para a gente criar mercados, Aros. Essa é uma questão muito importante. Pegando o ponto que você falou, o Brasil tem se mostrado incapaz de explorar os mercados nos quais ele já é forte e relevante para criar desdobramentos a partir do uso da tecnologia. Não dá, Aros, para a gente imaginar que a gente vai agora falar só do pequeno produtor. É claro que esse cara é fundamental, mas ao invés da gente fazer com que esse pequeno produtor se digitalize à sua maneira, claro, a seu tempo, a gente não pode entender que essa é a prioridade do agro nacional. A gente precisa enxergar a figura ampla e complexa do jeito que ela é. Como a gente já falou aqui algumas vezes, esses reducionismos são muito perigosos. Para toda solução, para todo problema complexo como é esse problema, existe uma solução simples, elegante e errada. A gente não pode reduzir a questão como se a solução fosse um estalar de dedos. Ô André, e é interessante que o Brasil desperdiça essas oportunidades, estou 100% com você nessa, tendo as melhores cabeças por aqui, né? Os nossos centros de pesquisa, os nossos pesquisadores, muitas vezes vão embora junto com os projetos por uma incapacidade de converter esses projetos em produtos. Porque uma ideia é uma ideia, mas quando você pega essa ideia e torna ela rentável, escala ela, né, transforma ela num negócio, ela passa a ter um impacto irrestrito. Você gera impacto econômico, tem impacto social e por aí vai, né? A gente não consegue fazer isso, a gente falha nesse propósito, nessa missão. E aí iniciativas importantes surgem para tentar romper com esse ciclo. A gente tem, por exemplo, o MIT RIP, que está propondo a ruptura disso, né? Criando um ecossistema de inovação com foco em energia aí no Rio de Janeiro. Nosso amigo Hudson está capitaneando esse projeto e a gente tem visto as coisas evoluírem, mas são iniciativas que buscam o encontro dos astros, né? A gente precisava tornar esse processo mais ágil
para que a gente, em momentos como esses, tão estratégicos, que evidentemente tem ali a questão da política, todo mundo sair na foto, abraçado, aquela coisa e tal, tá tudo certo. Mas a efetividade desses acordos e fazer um intercâmbio tecnológico para que a gente consiga, de maneira ágil, transformar o que seria uma proposta, uma ideia ali, vamos fazer a troca, legal, em projetos, em parcerias efetivas. Porque a gente tem aqui, por exemplo, pensando só no caso da China, a gente tem aqui uma presença importante das empresas chinesas, elas empregam muito, elas geram muita riqueza, elas geram uma riqueza para o país por meio de impostos, tem um impacto dentro do nosso ecossistema, mas a gente não consegue fazer com que essa troca ela se espraie por outros mercados. Ainda é muito restrito. Algumas iniciativas importantes acontecem, a gente precisa festejá-las, mas não é algo comum. Para fechar, meu amigo, queria virar esse tópico. Quem está nos acompanhando, está vendo as imagens, quem está nos acompanhando por imagens, vê as imagens do nosso glorioso Donald Trump brigando com a polícia, fugindo, tentando escapar das algemas. E aí todo mundo viu isso e ficou assustadíssimo. Meu Deus, será que ele realmente tentou fugir da polícia e tudo mais? Essas são fotografias ou imagens criadas por meio de uma plataforma de inteligência artificial, exibindo o ex-presidente dos Estados Unidos brigando, malhando na cadeia, enfim, são várias imagens. E o que é interessante é que o ponto é tão realista que gerou a confusão. A da polícia, evidentemente, né? Porque a outra ele não estava preso. E aí o ponto é, André Miceli, chegamos naquele momento que discutíamos semanas atrás? Pois é. Rapidamente. É curioso, o Trump já tinha falado que essa seria uma semana importante, porque ele estava prevendo ali alguma discussão, ele está sendo acusado e que ele poderia ser preso e tal. E alguém se aproveitou, usou o Midjourney, que é uma espécie de um chat GPT que traduz textos em imagens. E alguém gerou essas imagens, elas são realmente bem feitas, com algum cuidado. Você percebe que tem ali uma questão na mão dos policiais, que eles não têm o distintivo de nenhuma cidade muito claramente definida. Dá para perceber. Mas, Aros, esse problema vai acontecer agora recorrentemente. Assim como a gente viveu com os deepfakes, a gente vive com as fake news, agora a gente vai viver com as imagens geradas por algoritmos de inteligência artificial. Mas eu ainda acho que, de todo modo, é pedagógico, simplesmente pelo fato de que pessoas que, de outro modo, não seriam impactadas por uma imagem criada por inteligência artificial, estão sendo confrontadas com isso e tendo de buscar o entendimento sobre, poxa, mas não foi uma foto, não é uma pintura, o que é? E isso gera conhecimento, isso gera aprendizado. Não é o aprendizado de máquina, é um aprendizado humano, mas que aos poucos vai fazendo, por meio da popularização disso tudo, vai fazendo com que as pessoas consigam perceber. Então, se você está só nos ouvindo pelo rádio ou em podcast, faço a sugestão de que você acesse lá o nosso canal no YouTube e veja as imagens que foram criadas. Elas impressionam e, basicamente, o autor pediu, ele escreveu o que ele queria, descreveu as cenas e a máquina compôs dessa maneira. A gente já está falando sobre o GPT-4, né, o chat GPT, e aí a gente tem a quarta geração que consegue interpretar também as imagens, fazer a leitura das imagens e, a partir daí, criar respostas e gerar um resultado. E a gente vai evoluindo cada vez mais a partir disso e esse mundo vai ficando mais complexo. Então, a provocação com essa história do Trump aqui é a seguinte: claro que foi uma piada com a prisão dele, feita por alguém que quis causar esse impacto usando uma plataforma conhecida, não o GPT, mas usando o Midjourney, e fez isso de maneira que as pessoas fossem impactadas. Acho que é pedagógico, é bom porque todo mundo... A minha mãe, a minha tia, que não entendem nada de inteligência artificial, elas vão ver e vão falar, poxa, mas peraí, o que é isso? Quem fez? Isso já vai despertando assim na cabeça das pessoas. É assim que começa.
André Miceli. Eu concordo, Aras. Pensando na pedagogia da imagem, eu espero ser contaminado pela imagem que a inteligência artificial gerou do Donald Trump malhando. Porque, sabe, se até a IA gera um Donald Trump malhando aonde quer que ele esteja, por que não eu seguir esse exemplo? Não é? Você já está tão motivado que vai agora fazer 10 abdominais. É isso. Olha, não é uma inteligência artificial, é a Camilinha falando aqui comigo, dizendo que a gente precisa encerrar por hoje. Então, André Miceli, semana que vem tem mais. Um grande abraço, meu amigo. Semana que vem tem mais, Carlos Aras. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. Para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Faça a sugestão para que você acesse o Panflix ou o nosso canal no YouTube, procure pelo Sociedade Digital, para você rever algum trecho, compartilhar análises e informações por aqui nessa nossa conversa que toda semana discute o mundo da tecnologia e o impacto nas nossas vidas. A gente se encontra aqui na PAN na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.